Nós, por exemplo, só vamos compreender a essência do divino quando você voltar a ser você, porque você tem uma estrutura cósmica própria, tem um barramento próprio. O nosso intelecto acha que os Budas têm que vir para aqui, na última encarnação, viver e ir embora e depois deixar esse mundo sempre a repetir as mesmas coisas. Também não é tão assertivo isso. No Kemet, por exemplo, nós tínhamos vários iluminados. É isso que nós fomos fazer na Índia, no templo quando a consciência divina encarnou como pessoa, quando surgiu como Bhagavan Sri Krishna. Não é? No tempo de Bhagavan Sri Krishna havia muitos iluminados. E é normal até hoje nós vermos naquela terra abençoada da Índia, vermos muitos iluminados. Não é incomum verem um iluminado, não é? Nesse tipo de sociedade caquética que acabaram por nos transmitir, é que nós achamos que há uma impossibilidade grande de nós transformarmos o mundo num mundo dos Budas, como dizia o mestre Osho. E o mestre Osho foi muito mal interpretado muitas vezes por causa disso, não é verdade? Porque achavam que um iluminado não podia se comportar como ele. Vou ser um bocadinho mal educado, dizendo o seguinte. Primeira certeza filosófica: Deus existe. Segunda certeza: não acredito nele. Deus existe, mas eu não acredito nele. Por que eu não acredito em Deus? Por uma simples razão: Deus não é uma crença. Deus é uma realidade imanente e não uma crença. A partir do momento em que você acredita em Deus, você se atrasa. Porque quem acredita se atrasa. Agora, o nosso universo é tão bem organizado, tão bem equilibrado. As coisas no nosso corpo, e eu não vou ir muito longe, eu só vou falar do nosso corpo. Quem projetou o nosso corpo não foi uma consciência qualquer. Eu não vou cometer o erro de dizer assim, de que Deus não existe, porque eu estaria a ser, como é que eu posso dizer, primeiro incoerente, segundo, não encontrei ainda, como dizia o mestre Bhaktivedanta Swami Prabhupada, o grande fundador da consciência de Krishna. Ninguém andou todo o universo para perguntar se ele já viu Deus, para apresentar como prova. Mas também ninguém mostrou, olha, Deus está aqui. Então, mas nós soubemos a partir das nossas escolas antigas que você pode fazer a experiência de Deus. E a experiência de Deus quem é? É você. A experiência de Deus é o cão, é o gato. Agora, dizer numa norma filosófica, você tem que acreditar em Deus. Claro que quando alguém te obriga a acreditar em Deus, nós sabemos que ali ele está fazendo um discurso militarizado. E os colonos europeus brancos, entre aspas, também não gosto muito de usar a cor da pele, não é? Eles quando chegaram aqui nos obrigaram a aceitar Deus da forma deles, que você tem que acreditar como uma crença. Agora, por isso é que eu não acredito em Deus também, porque ele não é uma crença, porque todas as crenças são limitantes. Não é? Então, por isso é que eu disse que é uma realidade imanente. Deus é uma realidade imanente, não é? Deus é uma realidade imanente que está em tudo, está presente em tudo e comanda tudo. Agora, que é uma crença? Não. As crenças limitativas, as questões e agora, também temos que ver a forma como o cosmos atua conosco e a forma como nós atuamos com o cosmos. O problema é que nos trouxeram uma realidade de Deus empacotada numa caixa ou numa lata de cerveja que dizem com seus rótulos, olha, o Deus que você tem que acreditar é esse. E é assim.
mas até hoje ninguém consegue descortinar nas palavras, porque a própria palavra Deus é uma corruptela da palavra latina Theos, e Theos até hoje ninguém consegue traduzir. Nós, enquanto não voltarmos a sermos nós mesmos, daí é que eu digo, nós temos que ser nós mesmos, porque um budista, por exemplo, o budismo, para mim, do meu ponto de vista, não é uma religião. Buda nunca inventou religião nenhuma. Cristo também. Ok? Cristo também não inventou religião nenhuma. O Simão Toco aqui também não inventou religião nenhuma, igreja nenhuma. Só que o Simão Toco, por exemplo, para poder desenvolver a sua missão, e como as pessoas já estavam habituadas a um sítio onde eles vão adorar, vão fazer, pronto, vamos lá fazer a igreja, porque senão nunca ele disse que vocês têm que fundar uma igreja assim, 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 mas ele viu que a necessidade de ter uma instituição para as pessoas estarem juntas, para nós termos valor. Por quê? Porque nós fomos retirados do nosso próprio valor. Se nós formos no nosso sistema Congo-Angola, no sistema Yoruba-Ketu, no sistema Vodun, por exemplo, nós vamos ver que tínhamos as nossas formas de ver essa consciência cósmica. Daí que nós, se queremos saber realmente o que é isso, Deus, nós temos que voltar a ser nós mesmos. E voltar a ser nós mesmos é como dizia o mestre Cheikh Anta Diop. E Cheikh Anta Diop fez um trabalho espiritual de alto nível. Pessoas pensam que o trabalho do mestre Cheikh Anta Diop foi só do ponto de vista científico, historiográfico ou filosófico, mas a obra de Cheikh Anta Diop teve um alcance também místico, também espiritual e também jurídico. Teve também esses alcances. E o mestre Diop dizia o seguinte: se nós queremos voltar a saber quem somos nós mesmos, nós temos que fazer recurso ao nosso passado histórico. E é nesse recurso do nosso passado histórico que nós vamos fazer recurso às nossas línguas. E a língua é o museu de um povo, como dizia bem o professor Diop e o professor Teofilo Benga. Se você não saber falar bem uma língua, você não vai compreender aquilo que ele quer dizer. Deus não é Yoruba, Deus não é quemético, Deus não é Kikongo, para nós é Nzambi. E Nzambi, a vibração do próprio Nzambi, da palavra Nzambi, é diferente da palavra Deus, mas tem similitude. Por quê? E eu vou usar a informática para fazer compreender melhor às pessoas isso. Hoje em dia, em qualquer sistema computacional, os barramentos vão de 2 bits, 4 bits, 16 bits, 24 bits, 32, 36 bits, 64 bits. Não é? Nós vemos o barramento de um computador a 64. Qualquer sistema lógico que eu, por exemplo, desenvolver dentro do sistema de programação, eu vou fazer o sistema para rodar aí. Daí que eu encontro um programa que roda nesse computador, roda naquele. Por quê? Porque o barramento é universal, é o mesmo. Mas, por exemplo, quem estiver a fazer CorelDRAW, a trabalhar com CorelDRAW, é diferente de trabalhar com Photoshop. É diferente de trabalhar com DMX para fotografia, por exemplo. Mas os três servem para trabalhar com fotografia. É como, por exemplo, quem faz edição de imagem. Há programas de edição de imagem que funcionam no Mac e não funcionam no Windows. Uns que funcionam no Windows e não funcionam no Mac. Mas trabalha tudo com o quê? Com imagem. As nossas línguas também. As nossas línguas. Eu consigo falar facilmente inglês, francês, português ou arábico, etc. Por quê? Porque o sistema cósmico, não é? Tendo em conta a primeira lei do universo de que tudo é mental, toda essa projeção é mental, e como a mente é única, eu vou ter facilidade, porque a fonte da vida, Ankh, é única, é mesma. Eu vou ter facilidade em comunicar contigo noutra língua. Mas a forma como eu vejo o cósmico, a minha forma pessoal, vai de acordo com a vibração que eu tenho. E eu vou traduzir isso na língua, na forma como eu verbalizo,
E a forma como eu verbalizo é a forma como eu lido com a própria vida. Daí que, por exemplo, em francês, o gato é chamado chat, le chat. Em inglês é Kate, mas em lingala é miau. E miau por quê? Porque o gato faz miau. Então, a forma como eu vou encarar, vou dar nome a esse ser cósmico, Amun, Ra, não é? Amun quer dizer que o que está escondido, o que não aparece. Ra é que é aquele que se manifesta e é um só, e é uma imagem, não é? Quando eu digo Ra, estou a dizer o quê? Manifestação. Nós, por exemplo, só vamos compreender a essência do divino quando você voltar a ser você, porque você tem uma estrutura cósmica própria, tem um barramento próprio. Tudo é viatura. Range Rover é uma viatura, é uma marca, Toyota é uma viatura, as duas andam. Mas as peças do Range Rover não servem no Toyota. E as peças do Toyota não servem no Range Rover. Mas provavelmente os pneus podem usar, podem servir. Eu posso tirar um pneu, se tem 5 pinos, não é? O Toyota e o Range Rover tem 5 pinos, eu posso tirar o pneu dali e meter aqui, o carro vai andar. Mas a essência do Range Rover, a forma como o motor Range Rover funciona, não é da mesma forma que o motor Toyota funciona. Então, você, ao compreender essa questão de Deus, enquanto africano, não é? Enquanto asiático, enquanto índio Hopi, por exemplo, entre os Hopis, entre os Choctaw, entre os alanquinos na América do Norte, a consciência cósmica é o Ankatanka. E o Ankatanka não é igual a Deus, não vale a pena dizer que o Ankatanka é Deus, não é? É o Ankatanka. É assim conforme eu vejo. Agora, há similitude? Assim. Para um indiano, Bhagavan Sri Krishna. E se nós traduzirmos Bhagavan, Bhagavan é o que? O bem-aventurado Sri Krishna. Sri Krishna, Krishna quer dizer o quê? O todo atrativo. E Deus atrai tudo, na verdade. Krishna, não é? Aquele que é todo atrativo. Então, é essa questão que nós devemos ver, devemos ter muito cuidado. Agora, essa personalidade, ao que me pergunta, não é uma questão que se pode responder rápido, meu irmão. A personalidade que nós damos como Deus, nosso hábito é nós egoificarmos tudo. Nós dissemos, por exemplo, que a Bíblia, por exemplo, diz que o ser mais elevado é o homem. É claro que vai ser o homem, não foi o cavalo que escreveu a Bíblia. Não foi o gato que escreveu a Bíblia. De certeza que se fosse um cavalo, ia dizer que o ser mais elevado é o cavalo. E nós temos o hábito de assemelharmos a Deus a nós. É bom. Nós até que começamos isso no Kemet. Amun-Ra tinha a imagem humana. Mas nós fomos mais longe. Quando Amun-Ra se manifestava como Jahut, lhe punhamos uma cabeça de ibis. E o pessoal aqui, lá do outro lado, mais acima, não entendeu, começaram a nos chamar de quê? Animistas. E muitas vezes nas divindades nós colocávamos, por exemplo, Hapi. Hapi leva um ramo de papiro. A mãe Sechat tem folhas de palmeira, tem 7 ramos de palmeira na sua cabeça. Então Deus se manifesta em tudo, e se me permitirem, vou usar um aforismo que está no Bhagavad Gita, onde Sri Krishna diz assim: eu sou o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. E ele diz, das letras, eu sou a letra A, não é? Dos que unem, eu sou o éter que une todas as coisas. Do soldado, eu sou o general. Exato. Entre as mulheres, eu sou a fidelidade, a paciência, as palavras bonitas, a beleza e etc. E nós vamos encontrar isso milhares de anos atrás, não é? Esse capítulo é onde Sri Krishna fala das opulências do Supremo, realmente, quando Arjuna o pergunta. Exatamente, não é? E nós falávamos isso.
Asser mostrava isso na própria criação, e ele dizia, Asser, já nos antigos escritos do antigo Kemet, que eu estou em todas as coisas e em todo sítio, eu me manifesto em tudo. Mas quando a religião se juntou ao objetivo militar, que precisamos também esclarecer isso, o problema não são os religiosos como tal, porque de facto todos os líderes que criaram as religiões, e as religiões têm uma razão de ser, tem uma razão de ser, não é? E elas são importantes também, mas chega um momento que você deve transcender a religião. Os líderes, pais fundadores dessas religiões não vieram com o objetivo de conquistar os outros povos, não é verdade? Mas quando a política governativa decidiu e viu que a religião é um dos meios de você colonizar um povo melhor, então vamos criar um Deus militar, Elohim, Senhor dos exércitos, e aquele que destrói, que conquista, não é? Então isso nos fez personalizar um Deus de acordo à nossa dimensão. Mas se nós voltarmos à nossa questão africana profunda, nós vamos ver que Deus se manifesta em todo sítio, mas primeiro você tem que vê-lo a partir da tua língua e depois a forma como os teus encaravam o próprio divino. Não é? Que Deus se manifesta também como o meu avô, o meu antepassado também é uma representação de Deus. E se nós formos mais longe ainda, por exemplo, nossos irmãos índios, os Zopi, os Choctaw, etc., nós vamos ver que representantes do grande espírito, porque eles não chamam Deus a Deus, chamam grande espírito, o Akantanka. O espírito de que? Da águia. A águia, por exemplo, representa o grande espírito. É normal um índio reverenciar-se diante de uma águia. Exatamente. E é bonito. Então é.